Oi, mames, boa tarde. Não é o nosso encontro das Déboras, mas estudando aqui a palavra de Deus, o Senhor colocou uma palavra no meu coração em relação à ansiedade e eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu vou ler dois textos para que você entenda que a ansiedade não provém de Deus. Veja só. Filipenses 4, 6 e 7 diz assim: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. E o outro versículo, e o outro livro que eu gostaria de ler é o seguinte, está em 1 Pedro 5,7, que diz assim: Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Amém? Meninas, Deus falou muito ao meu coração, porque eu posso garantir para vocês que eu falo sobre ansiedade com muita propriedade, porque eu já fui uma pessoa muito, mas muito ansiosa. E cada dia o Senhor, ele tem cuidado de mim e tem mostrado para mim que eu não preciso andar assim, com coisa alguma. Na verdade, a ansiedade, ela vem com muitos sintomas. Nervosismo, falta de paciência, angústia, tristeza, enfim, uma série de coisas que não provém do Senhor. Por que eu li esses dois textos com vocês? Para dizer para vocês que a palavra de Deus tem a resposta para todas as coisas, né? O que você pensar, meu Deus, eu tô com dificuldade disso, vá na palavra, que lá você vai encontrar as respostas. Quando o Senhor fala, lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Então a ansiedade, ela não provém verdadeiramente do Senhor. Uma pessoa ansiosa, ela não confia em Deus. Sério. Quando eu descobri isso, meninas, eu fiquei assim, meu pai, então eu não confio no Senhor. Porque a palavra de Deus diz que a gente precisa aquietar os nossos corações. Em Salmo 46:10 diz assim: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, sou exaltado na guerra. Gente, o Senhor está nos mostrando que Ele cuida de nós. Então, nós não precisamos nos preocupar. Aí você vai dizer assim, Rogério, é impossível. Então, você não é deste mundo, porque você não se preocupa? Sim, mas tem preocupações excedidas que você acaba tendo patologias que transferem no seu corpo. Ou seja, você sente coisas que não existem. A ansiedade leva a isso. Sem contar que a ansiedade ela leva também para a depressão. As pessoas que andam muito ansiosas, elas não andam, elas andam sozinhas, sabe? As pessoas que andam ansiosa, ela não tem a capacidade de ouvir, então ela não consegue ouvir a Deus. Então ela vai ler essa palavra e ela não vai conseguir absorver, porque ela está uma pessoa muito ansiosa. Eu digo isso para vocês porque eu já passei muito mal com crises de ansiedades, aceleração no coração, suadeira, nervosismo, irritabilidade. Isso tudo são pontos de pessoas ansiosas. E eu gostaria de ler um texto para vocês que fala o seguinte: Em todas as manhãs acordamos agitados, com milhões de coisas para fazer, e estamos apressados demais para um bom e um café maravilhoso da manhã. Afinal, temos de enfrentar o trânsito, o desgaste com o tempo da chegada e o início dos trabalhos, e a constante preocupação de esperar outras pessoas realizarem o que falta para que finalmente possamos completar a tarefa ou fechar um negócio. Antes que você tenha um colapso nervoso, uma depressão ou uma parada cardíaca, ouça a voz de Deus, aquietai-vos. É por isso que sempre quando eu estou falando aqui com vocês, eu sempre estou batendo na mesma tecla em relação ao estudo da Bíblia, em relação a você ter uma intimidade com o Senhor. Por quê? Porque todas essas coisas ele vai tirar de você. Quando você tem uma intimidade com ele e uma disciplina.
de leitura e de ouvir o Espírito Santo. Uma pessoa ansiosa, ela não consegue ouvir nem ela mesma, entendeu? Ainda mais, pare, respire calmamente, pausada e profundamente. Os seus dias têm sido uma sucessão de trabalhos, reuniões, obrigações que não terminam e se avolumam cada vez mais. Quando não trocam de forma e conteúdo, tornam-se ainda mais complicados e desgastantes? Ah, a vida é assim. Dificuldades e desafios sempre existirão, mas a sua reação diante dessas situações fará toda a diferença. Ou seja, as pessoas que têm esse transtorno de ansiedade, ela se preocupa demais. Ela sofre antes do tempo. Eu estou dizendo isso para vocês porque eu já passei muitas vezes essas crises de ansiedade. Muitas vezes o problema não era da forma que eu imaginava, então eu desenhava ele de uma forma muito maior, ou seja, andava ansiosa. Se era um problema de pagar uma conta, eu falava, meu Deus, e se eu não tiver o dinheiro para pagar essa conta hoje, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. E aí eu enfeitava o pavão. Eu vivia em confronto comigo mesmo. Uma das primeiras coisas que eu comecei a identificar esse transtorno em mim foi em relação a eu não saber ouvir outras pessoas. Quando alguém ia falar, não sei quanto, sei o que, eu atropelava. Quando alguém ia falar, não sei quanto, sei o que, até que um dia uma pessoa falou assim, olha, você tá muito ansiosa. Procure um profissional para te ajudar. Você não está conseguindo ouvir. E se eu não conseguir ouvir as pessoas que estavam perto de mim, imagine ouvir a voz de Deus. Uma pessoa ansiosa, ela não tem condições nenhuma de ouvir o Espírito Santo de Deus. Ela jamais vai ouvir o Senhor falar com ela. É por isso que a palavra diz que a gente precisa lançar sobre ele todas as nossas ansiedades e preocupações, porque ele está no controle de todas as coisas. Ainda no texto diz o seguinte: se você entrar em pânico, as dificuldades virarão problemas que se acumularão, criando assim uma crise que, se não for resolvida, pode levar ao caos total. Deus entra em cena somente quando você pede que ele assuma o controle e, com o poder da palavra, oriente seus passos. Tá vendo o que eu falei para vocês? Lembra de quando eu disse que eu não estava conseguindo nem ouvir as pessoas que estavam perto de mim? Então, automaticamente, se eu não consigo ouvir alguém muito perto, como é que eu ia conseguir ouvir a Deus? Se eu não estava deixando Ele controlar os meus sentimentos e a minha vida? Eu digo uma coisa para vocês, eu sei falar muito bem sobre ansiedade. Eu vivia situações muito complicadas em relação à ansiedade. Para vocês terem noção, eu já passei muito mal e tive que ficar em um balão de oxigênio por causa dessa crise de ansiedade. E eu fui me percebendo que eu não estava bem dentro de mim, eu caminhando, enfim, fazendo as minhas atividades, mas eu não estava bem. Até que um dia eu fui para um psicólogo e ele falou assim para mim, Rogéria, você precisa fazer algo para ajudar a sua mente. E eu falei assim, tipo o quê, doutor? Leitura. Leitura é muito bom para as pessoas que andam ansiosas. Eu falei assim, meu Deus, e eu era um tipo de pessoa que eu não conseguia terminar um livro, porque me dava uma agonia. Aí, ao mesmo tempo que eu queria ler, eu já não queria mais ler, eu perdia todo o interesse. Eu ficava balançando minhas pernas, eu ficava me mexendo, e eu não conseguia me concentrar em fazer alguma leitura. E aí ele foi me mostrando alguns mecanismos de como eu poderia vencer a ansiedade. E uma delas eu consegui através da leitura. Se você gosta de ler, mas você não tem concentração, permaneça, permaneça firme, porque você vai conseguir. Na verdade, você sair desse estado de crise de ansiedade não é fácil, é um problema, é um processo. É por isso que você tem que se apegar a Deus. Por isso que na palavra, em Filipenses 4, o que é que diz no versinho 7?
E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o seu coração e a sua mente, e a mente de vocês. Ou seja, se apegue ao Senhor, respire fundo e dê o controle da sua vida para aquele que pode todas as coisas. E ainda mais, o Senhor é um Deus de ordem. Todas as coisas funcionam em seu reino, em perfeita harmonia. Esta mesma ordem ele quer colocar em sua vida. A ansiedade impede o bom funcionamento da inspiração, da concentração e do raciocínio. Lembra que eu dei o exemplo para vocês em relação à leitura que eu não conseguia fazer? Porque eu lia, mas não tinha concentração, eu não era uma pessoa que raciocinava. Eu simplesmente era tudo automático, tudo muito rápido, tudo muito a mil. Lembra que eu falei? Que você precisa devolver para o Senhor o controle da sua vida? Aquete a sua mente, acalme o seu coração e confia em Deus. Aprenda a respirar o seu limite. Aprenda. Aprenda a respeitar o seu limite e os limites dos outros. Lembre-se que, segundo o Salmo 103, 14, somos pó. Nosso tempo é o mesmo e cada hora vai passar na mesma velocidade. Tenha sempre em mente que não somos tão fortes, eternos, indispensáveis quanto pensamos ser. Por exemplo, eu vou dar outro exemplo. Eu não tinha paciências com pessoas que não era rápida como eu. Me dava uma agonia. Eu não ficava perto. Meu Deus, mulher, adianta, corre, voa. Sabe como é? Eu só andava acelerada. Tipo também algo que eu aprendi. Mesmo eu dentro da igreja, eu fazia várias atividades dentro da igreja. E acabava que eu ficava sobrecarregada e mais ansiosa. Por quê? Porque eu gosto de fazer as coisas e dar conta delas e de uma forma perfeita, com excelência. Até porque eu não estava fazendo para ninguém, eu estava fazendo para o Senhor. Só que eu estava fazendo de uma forma errada. Eu não sentava para ouvir a Deus. E acima de tudo, você precisa ouvir a voz de Deus para ele te direcionar, mesmo que seja nos trabalhos da igreja, mas você precisa ficar atenta se tá muito, se tem muita coisa para você fazer. Em primeiro lugar, você precisa cuidar de você e da sua família. Entende? E eu não era assim. Só para finalizar esse texto. Reverencie a vida. Celebre as suas conquistas básicas, tão essencialmente importantes: saúde, família, amigos e principalmente celebre a sua vida e o seu Deus em perfeita comunhão, dando assim um novo olhar sobre as suas realizações. Suas conquistas terão o mesmo mérito, porém com um sabor diferente, menos desgaste, sacrifícios, cansaço, mais gratidão, humildade e serenidade. Outra coisa, pessoas ansiosas que se acumulam de coisas, embora elas sejam perfeccionistas muitas vezes, elas podem até fazer com perfeição, com muita perfeição. Mas no final de todos esses trabalhos, você vai olhar para você mesmo e vai dizer: "Poxa, eu tô muito cansada. Eu tô muito cansada, eu tô muito corrida, eu não tenho tempo para nada." Você vai se queixar, você vai murmurar, você vai desobedecer a palavra do Senhor, porque uma pessoa ansiosa, ela quer fazer tudo e de uma forma muito rápida. Eu continuo acelerada, eu faço muitas coisas, porém, hoje em dia, eu seleciono. Eu boto em um caderninho ou em um papel as minhas prioridades do dia. Qual é minha prioridade? Lembra, eu acho que eu já falei com vocês em relação à organização. Se organiza um dia antes. Ó, pega o papelzinho, se organiza. Dentista, salão, escola de menino, levar menino para algum lugar, sair com o marido, assistir um filme com as amigas, assistir televisão. Gente,
Hoje eu posso dizer para vocês que eu sou uma pessoa muito melhor. Eu sei ouvir. Eu não conseguia ouvir. Eu não conseguia ouvir meus filhos. Eu não conseguia ouvir o meu marido. Meu marido falou assim: Meu Deus, para um pouco, ouve o que eu estou falando. Se eu não ouvir essas pessoas, eu realmente não ouvi a Deus. Então, em nome de Jesus, você que é uma pessoa cristã, ou você tem alguma religião, mesmo que não seja evangélica, mas você confia no Deus que eu sirvo, no Deus que é um Deus verdadeiro, um Deus fiel, leia a palavra. Vai valer a pena. Você pode até se questionar 1 ou 2, 3 dias, não tenho conseguido, eu não consigo ler esse livro, eu não consigo terminar a Bíblia, eu não consigo ler um texto, ler um livro todo da Bíblia. Peça ao Senhor. Lembra que ele disse, lança sobre mim? Fala para ele, Pai, eu tô cheia de ansiedade. Me ajuda, por favor, porque só ele pode te tirar. Eu não vou conseguir. Eu só tô te dando aqui um exemplo em relação à minha vida. Mas eu não tenho como tirar isso de você. Mas o Senhor, Ele tem. Quando você lê nesse salmo, no Salmo 46:10, que ele fala assim, ó, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A gente precisa entender que quem vive com ansiedade não confia em Deus. Você vai ficando sufocada porque você quer fazer tudo com suas próprias mãos. E a palavra do Senhor não diz isso. A palavra do Senhor fala que Ele está no controle de todas as coisas. Pode ser as mais simples possível. Quer ver algo que eu tive que me conter? Eu gosto de cuidar das coisas dos meninos muito de perto, dos meus filhos. E uma certa vez eu tinha saído de um trabalho e estava sem trabalho nenhum. E aí eu consegui ser chamada para dar aulas no interior. Coincidiu que meu filho se internou, ficou internado nesse período. E eu tinha que passar. Era quantos dias, meu Deus? Para eu não esquecer. Eu acho que eram uns 10 dias, 15 dias mais ou menos, indo nessa cidade para dar aula. E eu falei assim: não, eu não vou. Eu não vou, que eu não sei o quê. E eu falei assim: meu Deus, eu entrei em conflito comigo mesmo. Aí meu marido falou assim: olha, eu não vou viajar. Eu vou ficar. Mesmo que você ficasse com ele no hospital, eu iria ficar. Então você vai trabalhar, não perca essa oportunidade e eu vou ficar com meu filho. Gente, meu marido quase enlouquece comigo. O tanto que eu ligava. Eu não sei nem como é que eu conseguia, eu não sei nem dizer para vocês como é que eu conseguia ligar tanto se eu tinha que dar aula. Mas a ansiedade, a falta de confiança no pai. Até que eu entrei no banheiro. Eu lembrei dessas palavras, desses textos que eu li para vocês e falei assim: Senhor, toma o meu coração, toma essa ansiedade, Pai, me controle, por favor, em nome de Jesus. Me controle, Pai. Eu preciso ser controlada por Ti. Gente, foi muito automático. Eu comecei a dar aula normalmente, consegui fechar a disciplina. Meu marido ficou passando as informações. Quando eu chegava à noite, eu ia para o hospital, via que meu filho estava bem e que o Senhor também estava cuidando dele. E aí eu aprendi que, deixa eu falar uma coisa, mesmo que eu estivesse ali com meu filho e tivesse um diagnóstico pior, o que é que eu poderia fazer? O que é que eu poderia fazer? Eu não poderia fazer nada, porque o controle da vida do meu filho também é do Senhor. E a gente também precisa entender isso. Gente, não existe pessoas, ou não existe uma pessoa que saiba administrar a ansiedade e a espera como um paciente de câncer. Até fechar o diagnóstico são dias. São dias. E se for por meios de SUS, vai meses. Então, uma pessoa como essa, ela também tem
ela tem propriedade em falar em relação à espera, a entregar na mão de Deus, a confiar, sabe? Porque são energias, são sentimentos que vai invadindo você e vai colocando coisa na sua mente que diz ao contrário da palavra de Deus. Ou seja, se você, neste tempo que a gente está vivendo, está andando ociosa, está andando ocioso, calma, ouve a voz de Deus, faz a leitura bíblica. A leitura bíblica, meninas, é libertadora. Se você me perguntar assim, qual livro que eu devo ler? A Bíblia. Depois você pode vir com outros livros coadjuvantes. Mas a Bíblia, ela te salva de muitas coisas. Então, em nome de Jesus, consiga aquietar o seu coração. Entregue tudo para Ele. Ele sabe o melhor. Ele sabe o melhor. Outra vez, eu passei por outra ansiedade. Eu fui fazer uma entrevista de trabalho. E aí eu corri para lá, para cá, ia mexer os conhecimentos e tal, e não aconteceu. E parece que eu não tinha aprendido. Até que eu falando com a pessoa, uma mulher de Deus por telefone, ela disse assim, se esse emprego não acontecer, não fica ansiosa. Não é o momento. Gente, há momento para todas as coisas. O Senhor, Ele sabe o momento certo de te dar tal coisa. Ele sabe o momento certo em te abençoar. Ele sabe o momento certo, Ele está tratando você. Eu jamais, há uns 3, 4 anos atrás, eu não poderia conversar com vocês sobre ansiedade, porque eu não era curada. Eu não sabia falar, porque eu estava vivendo o caos dentro de mim. E só acontece a cura, a libertação, quando você admite que você precisa de ajuda. Eu procurei a Deus, procurei ajuda de médicos, de médico, né, de psicólogo. Fiz terapia, muita terapia. Mas uma coisa eu posso dizer para vocês também, viu? A terapia não vai funcionar se você não se disciplinar. Se você não colocar na sua mente que não é dessa forma. Se você não entender o que a palavra de Deus diz. Não andeis ansiosos por coisa algumas. O Senhor sabe. O Senhor sabe de tudo. Tudo que vai acontecer. E aí, gente, eu fui fazendo um trabalho de mente. Eu fui fazendo um trabalho de autorreconhecimento, de se calar, de orar. Primeiro lugar, reconheça. Reconheceu, comece a trabalhar para se ajudar. Tem pessoas que falam assim, eu tô, lendo a palavra, daqui a pouco eu não entendo nada, daqui a pouco eu me perdi. Porque primeiro, a palavra de Deus, ela não pode ser lida de qualquer jeito. Você precisa orar primeiro, para que o Senhor abra o seu entendimento. E você precisa convidar o Espírito Santo de Deus para estar com você nesse momento de leitura. Então você precisa conhecer você. Outra coisa, sempre vá para o ambiente, quando você for ter o seu devocional, tranquilo, que seja você e Deus. Escolha um local da sua casa e faça daquele local um altar para o Senhor.
Pode ser no seu quarto, pode ser num cantinho ali da sala, ou se você tem um quarto e você puder fazer isso, faça. Você precisa criar um ambiente para o Senhor estar com você. Criar um ambiente, ter um horário específico, uma disciplina. Não que o Senhor não vá te ouvir todas as vezes que você vai recorrer, Ele te ouve. Mas a disciplina com o Senhor é de fundamental importância. Você precisa ter essa disciplina. Quando você conseguir ter essa disciplina, você vai aprendendo com Deus. E Ele vai conduzindo a sua vida Ele vai conduzindo a sua vida por todo aquele dia. Pessoas ansiosas, ela faz uma coisa, ela faz outra, ela começa uma coisa, ela não termina. Então é muito complicado. Mas não tem situações que o Senhor não resolva. Então, ore a Deus. Ore ao Senhor, admitindo, ore ao Senhor pedindo ajuda, porque só Ele que pode te ajudar. Certo? E você nunca mais vai sofrer desse mal. Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço por mais um momento, Pai, na tua presença. E por mais um momento, Deus, em que eu posso estar compartilhando com as tuas filhas, meu Pai, aquilo que o Senhor tem tratado em mim. Nós falamos hoje sobre ansiedade. E eu quero te dizer, Paizinho, muito obrigada, porque o Senhor me curou e me libertou. E eu te peço, Pai, que neste momento o Senhor possa estar cuidando das tuas filhas e que se porventura elas estiverem ansiosas, que o Senhor, com tua misericórdia, toque-as e tire toda a ansiedade da vida delas. Em nome de Jesus, Paizinho, liberte, cure e restaure, Pai, para que as tuas filhas sejam testemunhas de milagres, de cura que o Senhor fez na vida delas. Então, Pai, muito obrigado pela tua palavra, que nos preenche, que tira todo o vazio do nosso coração. Muito obrigada, Paizinho. Muito obrigada, meninas. E que Deus abençoe, que eu possa ter ajudado vocês, tá? Beijão grande. Saudades, saudades. Mas tudo vai passar, porque o Senhor, Ele está no controle de todas as coisas.